É isso, a gente vai começar falando sobre Supremo Tribunal Federal, uma outra decisão de hoje do STF, nessa escalada autoritária e do cerco ao Daniel Silveira, um ex-deputado federal. Ele continua preso e hoje teve uma nova decisão do ministro Alexandre de Moraes. A Polícia Federal intimou a advogada Paola Silveira, a esposa do ex-deputado federal Daniel Silveira. Conforme a ordem judicial, Moraes suspendeu todas as redes sociais de Paola e determinou o bloqueio e a entrega do passaporte dela. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes diz que o descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará em multa diária de R$ 50 mil por rede social e publicação, bem como a imediata decretação de prisão preventiva. Foram as ameaças feitas nessa decisão. Bom, é só mais uma, da série de decisões que estão motivando os atos de rua programados para o próximo dia 7 de setembro. E aí, sobre os atos de 7 de setembro, tivemos agora à noite uma novidade importante. O ex-presidente Jair Bolsonaro rompeu o silêncio sobre esse tema, sobre o escândalo da Vaza Toga, e fez uma convocação direta à sua militância para que vá às ruas de São Paulo no próximo dia 7 de setembro. Veja só. Olá, amigos de todo o Brasil. No próximo dia 7 de setembro, sábado, às 14 horas, na Paulista, realizaremos um grande ato em defesa da nossa democracia, em defesa da nossa liberdade. Porque de nada vale falarmos ou comemorarmos independência se nós não temos liberdade. Esse movimento, a exemplo do que aconteceu em fevereiro, também na Paulista, nós queremos dar um recado para o Brasil e mais um recado para o mundo do que nós estamos sofrendo aqui. O que nós queremos? Nós queremos anistia para os presos políticos. Nós temos no Brasil hoje órfãos de pais vivos. Isso não é admissível. Nós temos gente que morreu em prisão sem o direito de se defender. E nós temos que lutar por isso. Essa é a intenção desse novo movimento. Faremos tantos quantos forem necessários para nós sensibilizarmos mais gente no Brasil e fora do Brasil dessa real necessidade de tentarmos, de buscarmos resgatar a nossa democracia. É um movimento suprapartidário. E como um candidato a prefeito da capital queria comparecer, nós autorizamos. Assim como qualquer outro candidato a prefeito da capital está autorizado a subir no carro de som também. Obviamente, não fará uso da palavra, porque não teremos ali um ato político, e sim um ato patriótico para o resgate da nossa democracia. Convido, então, a todos vocês a comparecerem, a exemplo de fevereiro último, uma grande imagem, todos de verde e amarelo, realmente mostrando seu patriotismo e o que quer. No mais, eu peço que nos demais municípios não façam um movimento semelhante. E todos que não puderem comparecer, fiquem em casa ou vão se divertir com a família e não compareçam em qualquer evento comemorativo à independência patrocinado pelo governo federal. Afinal de contas, repito, de que vale a nossa independência se nós não temos liberdade. Um abraço a todos, até o dia 7, se Deus quiser. Começo contigo, Consta. O que achou da mensagem do ex-presidente? Bom, é boa, e a Globo estava disseminando aí que o Bolsonaro estava considerando nem ir, né? Então, ele respondeu, né, com esse vídeo. Mostra que a Globo estava uma vez mais ali tentando ou influenciar ou espalhar fake news, né? Ele vai e está convocando as pessoas. Não falou nada de não levar placas dessa vez, então quem quiser levar placa com fora Alexandre de Moraes está liberado, né? Pelo menos sem o veto do presidente Bolsonaro, que é um dos grandes chamarizes aí para essa manifestação. Senti falta, óbvio, de mencionar o nome, né? Eu fico lembrando sempre daquele filme com o Joaquim Phoenix, né? Não é A Ilha o nome, é A Vila. A Vila, né? A criatura cujo nome não pode ser dito. Né? Então, assim, vamos mencionar, né? Fica muito genérico, né? Resgatar liberdades em prol da democracia, fica genérico. Né? Eu acho que tem que mencionar o nome mesmo, para pedir a cabeça do Alexandre de Moraes, o impeachment. Nosso ilustre convidado aqui hoje, né, o senador Arthur Vigílio, gravou um vídeo excelente dizendo que tudo tem que ser dito, né? Com nome, sobrenome, prevendo a queda que normalmente se sucede à soberba, né? O poder corrompe e o homem está descontrolado. Né? Essa decisão que você mencionou na abertura do programa, Brown, envolvendo a esposa do Daniel Silveira, que já não deveria estar preso, né?
Isso logo no dia seguinte, a decisão envolvendo o Felipe Martins, censurado na Folha de São Paulo. A Folha, um jornal centenário que o Alexandre de Moraes, nos 100 anos, encheu de elogios, dizendo, puxa, isso é um jornal que faz jornalismo, um orgulho, não sei. Ele vai lá e censura. Não pode entrevistar o Felipe Martins, mas o Drauzio Varela na Globo entrevistou um assassino trans que estuprou e matou um menino de 9 anos e terminou com um abraço, para ainda dar um aspecto mais humano ao sujeito. O Lula foi entrevistado preso, o Marcola e o Beiramar já foram entrevistados presos, mas o Felipe Martins não pode. E agora ele vai para cima das famílias. Foi em cima da filha do Eustáquio, de 15 anos de idade, aí vai atrás agora da esposa do Daniel Silveira. Quer dizer, é tudo muito absurdo. É claro que a coisa saiu de controle. É claro que ele deixou isso subir a cabeça e está agindo que nem uma rainha de copas. Tá ensandecido, tá maduro, né? O Alexandre de Moraes está maduro. E quando tá maduro, pode cair, né? Pode cair. Então, esse é o ponto. Bolsonaro foi bem, convocou, desmentiu a Globo, mas faltou isso. Falar, gente, é para pedir o impeachment do Alexandre, é uma pauta única, e todos são bem-vindos. A candidata Marina Helena do Novo já disse que vai como cidadã e quer subir no caminhão, no palanque, com seus adversários que estão disputando. É isso mesmo. Tem que ir Ricardo Nunes, tem que ir Pablo Marçal, todos têm que ir como cidadãos. É um denominador comum que é suprapartidário, como disse o presidente, não é um ato bolsonarista, não é um ato eleitoral, é um ato de cidadania para unir todo mundo que está incomodado, e agora está aumentando o time. Estadão, no seu editorial de hoje, a Folha, está aumentando o time de muita gente que fez vista grossa aos abusos alexandrinos até ontem, porque os alvos eram só bolsonaristas, e estão vendo agora que a coisa saiu do controle, porque, como a gente tentou alertar desde o início, abre a porteira para passar um boi e passa a boiada. É o alerta do pastor luterano Martin Niemöller, né? Lá na época dos nazistas. Olha, ninguém mais vai escutar minha voz, porque eu me calei quando eles estavam vindo atrás de outros, que eu não me importei. Então não pode, é um mínimo de estudo de história, né, gente? Começa sempre assim, gradualmente, perseguindo alguns alvos específicos, radicais, e termina perseguindo qualquer um que ousa criticá-lo, até o seu fiel escudeiro, suspeito de ter vazado as mensagens, já virou algoz. É o Simão Bacamarte. Eu espero que acabe que nem o alienista, né, do Machado de Assis, se trancafiando sozinho na Casa Verde, ao perceber que ele é o verdadeiro insano na história. Ô Fabi, inicialmente tinha até uma discussão sobre se haveria ou não envolvimento do ex-presidente Bolsonaro nesses atos de 7 de setembro, se até pela preservação dele política e pela mobilização, se era uma questão estratégica esse silêncio do ex-presidente, mas agora ele vem a público para que não reste dúvidas e mostra que sim, é um dos apoiadores, apoia e convocou a sua militância para estarem na Paulista dia 7 de setembro. O que você achou da decisão e desse vídeo que a gente exibiu, Fabi? Olha, eu gostei muito, eu estava com muita saudade de ver o Bolsonaro ainda mais desse jeito. A gente sabe a pressão que está havendo para tudo, todo mundo sabe que ele é o principal alvo de muita coisa, então realmente eu fiquei feliz, aquela coisa de que dá uma saudade, né? Eu não escondo isso. O presidente Bolsonaro tem o meu respeito mais do que sincero. Inclusive, para quem me acompanha lá do comecinho, eu sempre brinquei que eu tinha o kit manifestação. E faz tempo que o meu kit manifestação não saía do meu armário, porque eu sempre via essas últimas manifestações, como eventos partidários, né? E eu acho que a gente tem essa questão, essa prioridade, acima de qualquer outra, né? Que é pelas nossas liberdades, que é justamente para a derrubada do ministro Alexandre de Moraes, que é através do impeachment, ou não, né? A gente também, eu estou vendo cada dia mais ele cometendo crimes de abuso de autoridade, então tem uma série de coisas, mas o foco é sempre esse. Para mim é pauta única, né? Para mim é fora Xandão, não tem outra pauta nesse 7 de setembro. Nós precisamos do Estado Democrático de Direito, que eles gostam tanto de falar, né? De volta. A gente precisa trazer isso para perto e precisa cada vez mais expor. E, além de tudo, acho que o Bolsonaro falou algo muito importante, eu sou grata por ele dizer, ele pediu aí a anistia dos presos, né?
A gente sabe que nesse primeiro momento é dessa forma, isso será um alívio para muitas famílias e muita gente que está sofrendo. Então, só por isso, eu já acho que é um grande motivo para as pessoas saírem de casa, né? Para as pessoas irem se manifestar pacificamente, não precisa nem falar isso, gente, é sempre pacífico, né? O que aconteceu no dia 8 é outro assunto. Mas refazendo aqueles dias históricos na Avenida Paulista, e eu gostei também demais dele proibir candidatos de falar. Achei demais, porque se isso desvirtuasse para eleição municipal aqui em São Paulo, eu mesma nem iria, né? Eu não me dou a isso, de verdade. Então, fico feliz, me dá um grande alívio, e também calou a boca dos fofoqueiros de plantão, tipo Rede Globo, que fica sempre, né, forçando a barra, o Bolsonaro disse que não vai, aquelas coisas assim, e, né, pronto, está respondido. Então, dia 7 de setembro, o presidente Bolsonaro está chamando a sua militância. Eis-me aqui. Fala, Darcio. Pois é, Vitor Brown. Ele é hoje, sem dúvida, o maior líder político, no mínimo, aí, da América Latina. Ele tem, portanto, uma grande influência sobre a população. Contudo, é importante lembrar que esse movimento ele nasce da própria população. A presença ou não de qualquer político, inclusive o próprio Bolsonaro, no evento, não vai fazer a menor diferença. A população deseja se manifestar. E a Fabi lembrou bem, esse pedido de anistia, inclusive, eu acho que faltou no Congresso Nacional quando surgiram esses primeiros dados aí da Vaza Toga. Eu acho que esse é o momento para que a gente comece a discutir, no mínimo, aí, para que possa ser acelerado esse processo legislativo na Câmara, uma vez que para anistiar os partidos a coisa andou rápido. Eu quero ver anistiar com a mesma rapidez aqueles que estão sendo presos por esse regime. E só para poder finalizar, já estamos na Coreia do Norte, porque na Coreia do Norte a punição para aqueles que traíram a nação, que supostamente traíram a nação, elas passam até a terceira geração. E a filha do Oswaldo Eustáquio é um exemplo disso, agora a Paola, e isso não vai parar. Ou a gente dá uma resposta rápida para o que está acontecendo, ou já estaremos na Coreia do Norte. E o que virá depois? Eliminações físicas? A gente não sabe. Então, que tenhamos, portanto, uma grande manifestação com gente de bem, uma manifestação pacífica em prol da liberdade, e o Bolsonaro, como sempre, colocando a cara. É isso, Vitor Brown. O ministro Alexandre de Moraes intimou o Elon Musk, o dono do X. Você tem a decisão aí, Cláudio? Se tiver, pode colocar na tela. É uma decisão que foi publicada agora à noite no próprio X, no próprio Twitter, na rede social. O perfil do Supremo Tribunal Federal publicou. E aí, na decisão, o ministro Alexandre de Moraes diz o seguinte: ele manda a Secretaria Judiciária do Supremo proceder à intimação por meios eletrônicos de Elon Musk sobre a decisão proferida nos autos em epígrafe em 18 de agosto de 2024, que determinou a indicação em 24 horas do nome do novo representante legal do X no Brasil, sob pena de imediata suspensão das atividades da rede social X até que as ordens judiciais sejam efetivamente cumpridas e as multas diárias quitadas. Ou seja, ele pede a intimação do Elon Musk e, se isso não acontecer, ameaça tirar do ar no Brasil a rede social, o X. Cumprida a medida à hora determinada, ele diz, deverá ser a Secretaria comunicar imediatamente a este relator, dado e passado na Secretaria do Supremo Tribunal Federal, na data da assinatura eletrônica, ministro Alexandre de Moraes, relator. Ou seja, né, senador, a gente está aqui desde o começo do programa falando sobre isso, nessa sequência de decisões dessa escalada autoritária do Supremo Tribunal Federal, e agora é coroada com mais esse episódio, né, mais um episódio para essa coleção de absurdos jurídicos, agora a intimação do Elon Musk. Queria ouvi-lo sobre isso. E tem um absurdo jurídico que se combate com argumentos, e tem um ridículo. O ridículo é complicado de você imaginar que Elon Musk está com medo do Alexandre de Moraes. É uma coisa realmente para lá de ridícula, né? Eu queria, antes de mais nada, Fabi, agradecer. Você foi muito, muito fraterna quando meu filho faleceu, e você me deu uma ideia que eu segui. Você disse que eu deveria lembrar das coisas que mais me uniam a ele, as coisas mais engraçadas, e eu tenho procurado fazer um pouco isso. E tenho lido bastante Santo Agostinho, ou seja, a gente não morre, a gente vai para o outro lado do caminho, meu filho mudou de casa, tá no meu coração. Então,
Eu queria dizer uma coisa sobre o Lula. O presidente Lula não tem mais para onde cair. Ele é uma estrela cadente, ele não tem, ele não pode, a não ser que ele vá para o subsolo, porque ele consegue agora ser espinafrado pelo Ortega. A pessoa que chega a um ponto de ser espinafrado pelo Ortega não tem mais o que perder, porque o Ortega, se ele for fazer uma hierarquia, ele é a quinta pessoa depois de ninguém. Tem ninguém, tem um, tem outro, tem outro, tem outro, ele é a quinta pessoa, ele tira quinto lugar, qualquer que seja a lista que o Ortega faça, enfim. Eu estou vendo, assim, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes completamente perdido, imaginando que ele quer sonhar que esse poder é dele, ele se autoempoderou, e não é possível, não tem como remanescer assim. Eu fui à posse do querido amigo meu, Real Benjamin, e a mãe dele gosta muito de mim, e vi lá, não vi muita gente atrás do ministro Alexandre de Moraes. Eu vi ele em pé, não vi sequer sentado, ou seja, também vem caindo, vai perdendo peso, vai perdendo força, os colegas devem estar incomodados, eu suponho, porque essa história infantil de dizer eu denuncio, eu julgo, eu dou a pena, eu condeno, quer dizer, é quase que uma imitação torta do Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, enfim. Então, eu vejo que ele tem os dias contados. Eu falo essa coisa de autoridade poderosa interinos, porque não dura muito. Sempre falava isso para o meu pessoal aqui, eu digo, não vai durar muito isso. Essa pataquada vai crescendo, até que chega um momento que desaba, porque é interino, é uma pessoa que não tem, por exemplo, imaginar que em algum momento, a não ser que o Congresso seja feito por idiotas e que ele não consiga, através do Senado sobretudo, dar uma disciplinada, cada macaco no seu galho, e dizer aqui acaba e aqui começa a prerrogativa de alguém, aqui acaba e aqui começa, enfim. Então, ele está vivendo, no começo, talvez um sonho, se olhar no espelho, se achar bonito e fazer uma força, né? Mas não vejo que ele demore muito, É uma coisa que eu queria dizer para vocês, porque vocês estão vendo aí, né, o golpe que estão dando no meio ambiente do Brasil. As queimadas, elas estão cobrindo Manaus. Então elas estão cobrindo uma grande parte do território brasileiro. É muita crise de asma, eu, graças a Deus, não tive nenhuma, mas eu sou asmático, que eu posso ter uma crise a qualquer momento. Ele usa o Pantanal, que não merece o que está acontecendo com ele, mas como o Pantanal é menor, e o problema é a Amazônia, ele usa o Pantanal para ficar na frente da questão amazônica. E aí, com isso ele simplesmente faz o problema piorar. E quando viaja, mente para o pessoal, os dignitários do exterior, como se as pessoas não tivessem informações, não soubessem que aqui está acontecendo isso, como se fosse uma coisa que ele pudesse ter só para ele e lá dizer para ingleses, para americanos, para chineses, para japoneses, para quem mais seja, que ele está cuidando bem da Amazônia, porque a gente sabe que a Amazônia está, de novo, entrando numa crise de seca mesmo, os rios secando. Os rios são irmãos siameses das árvores. Não existe a hipótese de o rio ficar e a árvore ir. Não existe a hipótese da árvore ficar ir e o rio ficar. São irmãos siameses. Se secam os rios completamente, a floresta cai. E se a floresta cai, os rios passam a secar. São irmãos siameses, enfim. Costa, queria voltar contigo aqui na decisão do ministro Alexandre de Moraes, essa de agora à noite, em que ele ameaça tirar do ar o X no Brasil se o Elon Musk não indicar quem é o novo representante da rede social por aqui. Que nos dizem? Não, tem que rir, né? O senador Arthur Vigílio tocou no ponto, né? Existe um espaço para debates sérios no meio jurídico, porque não é uma ciência exata, tem a hermenêutica, tem alguma elasticidade interpretativa, mas o que o Alexandre está fazendo há muito tempo, a Folha, o Estadão estão descobrindo só agora. Há muito tempo nós estamos alertando que são atitudes ilegais, ilícitas, típicas de quem deixou que o poder subisse a cabeça. Você permite, Rodrigo? Se considerou mesmo a muralha da democracia. Oi, senador. É o seguinte, talvez vocês não lembrem, eu lembro porque, enfim, lembro.
nos primeiros 7 dias, 8 dias de Collor de Mello na presidência, ele patrocinou uma invasão político-militar à Folha de São Paulo. Quem conhece, como eu conheço muito bem, o falecido Otavinho Frias, conhecia bem o seu Otávio Frias, eles reagiram com uma violência enorme. E ao invés de eles enquadrarem como pensavam que iam fazer, enquadrar o jornal enquadrou o governo Collor, que de repente ficou mansinho em relação ao que, quando se tratava de Folha de São Paulo. O Estadão, as pessoas já está com o governo, nunca esteve, eles estão com as convicções deles. Em 1930 chega Getúlio ao poder, eles fizeram tudo para Getúlio não chegar ao poder. 2 anos depois houve aquela tentativa de Revolução Paulista, eles apoiaram os que seriam derrotados, enfim. Então, eles brincam como se esse pessoal fosse brinquedo, e esse pessoal não é brinquedo. Esse pessoal sabe muito bem como chegou até onde chegou, e sabe como tem ingenuidade e estupidez em governos que são despreparados. O presidente Lula chegou a esse ponto que eu vejo isso mesmo. Quer dizer, outra coisa que eu ouvi falar, só para encerrar essa etapa aqui, eu estava notando aqui o seguinte, estamos falando que uma linguagem pesada, uma linguagem assim meio de chantagista, né? Que para ter uma tranquilidade nessa história do 7 de setembro agora, então era para não todo mundo acalmar, e em compensação eles fariam certos gestos. Certos gestos é o quê? Libertar 1, 2, 3 pessoas? Não. Nós temos que conquistar a libertação de todos os presos políticos, conquistar de todos os presos políticos, e de qualquer jeito, com a luta, o tempo inteiro com a luta, enfim. Então, e parece coisa de chantagista. Então, se você ficar bonzinho, eu te dou isso aqui. Eu nunca fui bonzinho, não tenho vontade de ser bonzinho, e tenho vontade de lutar, muita vontade de lutar. Lutar até, enfim... Somos dois, senador, somos dois. Alguém E de fato, o abuso ultrapassou todos os limites do tolerável, né? Está irrespirável o ar no Brasil. Eu não posso sequer ir para não respirar, porque ele não permite, né? Então, ele passou de todos os limites, é evidente. Algumas pessoas acharam que ele ia recuar, e primeiro, isso não estava na mesa. Do lado de cá, ninguém quer acordo meia-bomba para soltar 1 ou 2, a gente quer resgatar a democracia brasileira, o Estado de Direito, que foi aviltado, como disse o Estadão, é um eufemismo. Foi destruído. Eu gostaria de vê-lo sentado na frente dos senadores e sendo julgado. O Senado põe e o Senado pode tirar. E aí entra o papel do senador Rodrigo Pacheco. Eu quero ouvir sua opinião, senador, em relação ao presidente do Senado. Mas deixa eu só terminar essa questão do Elon Musk, porque é o seguinte, né? Eu li outro dia um comentário que é assim, todo mundo está falando que o caso do Alexandre de Moraes é de impeachment. Eu acho que é de intervenção psiquiátrica, né? O sujeito brincou, entre aspas. Eu hoje já mencionei Simão Bacamarte. Agora, vem um negócio desse, eu não acho que ele vai recuar, porque ele sabe que ele cometeu muitos crimes. Ele está indo atrás do fiel escudeiro que até ontem fazia o trabalho sujo como perito para ele. Então, ele sabe que tem rabo de fora. Mas isso que ele está fazendo beira a loucura, a insanidade. Quer dizer, intimando pelo X, o dono do X, que é um americano. É um coitadinho, assim, o dono do X, né? Eu estou pensando assim, até em ver se eu mando R$1.000 por mês para o Elon Musk, tenho medo que ele passe muitas necessidades, se ele tirar daqui o X. Eu já tenho R$1.000 todo mês, uma continha dele, dizer, dependendo de mim, o senhor não morre de fome, eu vou lhe ajudar aqui, vai ser meu filho adotivo. E depois vou pedir a ele para ele me autorizar a colocar no meu imposto de renda o abatimento dessa atitude benemerente que eu sou disposto a fazer. É isso aí. Queria te ouvir também sobre a decisão aí do Alexandre de Moraes, comunicada pelo X. É um absurdo completo. Primeiro, eu só queria dar boa noite aqui. O senhor me emocionou, viu? Muito obrigada. Eu nem esperava esse agradecimento e fico muito feliz que o senhor está levando. Você me emocionou antes. Se eu conseguir te emocionar depois, poxa, eu fiquei muito emocionado realmente. Muito. Te agradeço por dizer isso e sou grata a Deus por te confortar, de verdade. Bom, foi verdade. Essa decisão aqui do ministro Alexandre de Moraes é o típico, né, daquelas decisões desesperadas, que não tem nada na lei. A gente precisa relembrar coisinhas básicas. Como que se faz intimação no Brasil?
ministro. Né? Lembra... Outra coisa, como que se faz, como é que ele tem a ousadia de dizer algo, né, em relação, tudo bem, o Elon Musk é uma pessoa pública, está sabendo, ok, mas acontece que nós somos signatários, se ele não quiser respeitar, que ele não respeita mais as nossas legislações internas, Constituição, etc., nós somos signatários de vários acordos internacionais que, inclusive, não permite, né, a citação de um indivíduo que não mora no Brasil. Então, o senhor Alexandre de Moraes está muito equivocado. Eu sugiro o senhor ler o seu próprio livro. Não sei se tem essa parte, faz muito tempo que eu li, mas tem que ser por carta rogatória, tá? Isso aí não vale, essa intimação marota, né? E que ameaça é essa? Está tirando para tudo quanto é lado. Ameaça a família do Daniel Silveira, a esposa dele. Né? Todo mundo sabe que a pena não transcende a pessoa do réu. Claro. Ele sabe demais, ele conhece direito o suficiente para saber isso. Não dá nem para dizer que ele não sabe. Então, assim, ele não vai parar, ele não vai recuar. Só tem uma alternativa para o Brasil. Não sei. Senadores, eu imploro. Eu sei. Aproveitam a sua presença aqui, senador, para pedir para que façam o trabalho de dizer assim, o Brasil vai parar, o Congresso Nacional vai parar se esse ditador... É a coisa mais fácil. É a coisa mais fácil. Mas precisa de mais gente entrando nessa bandeira e nessa luta, tá bom? Então, essa é a nossa principal pauta. Eu acho que o Brasil... Pode dizer. Ele e o Lula estão me lembrando um prefeito muito famoso no Brasil. Porque a gente tem Faria Lima, foi famoso, fez um bom governo de São Paulo. Eu estou pensando mais no Odorico Paraguaçu. O Odorico Paraguaçu é um prefeito bastante notório, né?